Olá, boa tarde, é uma alegria estar com você neste nosso programa de número 100. Olha só que marco para você hoje aqui no programa Vida em Foco, transmitindo para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo nessa próxima hora que estaremos juntos e a gente começa hoje falando com Gabriel Pianaro de Souza, é palestrante, é especialista em marketing e ele vem trazer alguma estratégia para fidelização de clientes, algo específico para você, conhecida como Omnichannel. Já a gente vai conversar sobre isso aqui. Também vamos falar sobre golpes na internet e uma forma de se prevenir desses golpes, principalmente para os idosos. Então tem cursos que preparam esses idosos para evitar golpes. E mais, hoje ainda vamos falar sobre pets, questão de saúde e nutrição. Então, como que nós podemos evitar doenças com a alimentação dos pets? Esse vai ser o nosso tema, então fique conosco, começando o programa Vida em Foco. Olha só, esse primeiro assunto é para falar com empresários, pode ser de pequeno porte, médio porte. O importante é pensar assim, para que vai servir essa estratégia? Pensando em fidelização de clientes. Então, a gente sabe que é importante conquistar novos clientes, porém, aqueles clientes que já são os seus fiéis, como que você mantém isso? Existe estratégia para isso? Então, esse é o nosso primeiro foco de hoje. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Gabriel Pianaro de Souza é palestrante e especialista em marketing, não é? Seja bem-vindo. Eu que primeiro agradeço a participação aqui, Carol, pelo convite. Sou palestrante, sou profissional de marketing já há 25 anos, pouquinho tempo. Bastante experiência, que legal. E a gente vai falar de um tema que é muito forte, que se fala muito hoje e as empresas pouco fazem. E é muito simples de cuidar do cliente de forma única e dando preferência para ele. Gerando uma experiência realmente tete a tete. Entendi. Então a gente, apesar de estarmos assim em um ambiente que é muito online, que é muito virtual, é possível causar essa experiência e é isso que fideliza, pelo que eu estou entendendo ou não? Exatamente. Nós queremos ser tratados pelo nome. Tá. Que a empresa nos conheça, saiba quais são as nossas dores. Tá. E para isso a empresa precisa pensar numa metodologia. Essa metodologia é o Omnichannel. Que interessante. É uma metodologia que você precisa pensar numa tecnologia, você precisa aplicar a tecnologia. Tá. E o cliente espera que você dê respostas rápidas e que você realmente ofereça para ele uma experiência única, diferenciada e que realmente seja para você, Carol. Tá. Então, só para eu ver se eu entendi, esse Omnichannel é uma estratégia, é uma ferramenta de alguma forma que vai pegar esses dados que são importantes para o cliente para que ele se sinta não só especial, mas que a gente possa atender, a empresa possa atender as necessidades desse cliente, basicamente. Basicamente. Hoje, você, Carol, eu e todo mundo, todos os telespectadores, somos multicanais. Isso que é o Omnichannel seria isso, esse multicanais. Não, Omnichannel é uma continuidade disso. Ah, tá, então vamos lá. O multicanal nós somos multicanais, nós conversamos com as empresas por vários canais de atendimento. A gente fala por telefone, a gente fala por e-mail, por WhatsApp, pelo direct do Instagram, né, pelo Messenger do Facebook, surgindo vários novas canais, recentemente agora surgindo outras redes sociais. A empresa precisa ser Omnichannel. Ela precisa integrar todos esses canais de atendimento utilizando da tecnologia para que ela não deixe de atender nenhum cliente. Você imagina a loucura você ter que atender vários clientes em plataformas diferentes. Então é uma integração, é isso? É uma integração. Mas é uma tecnologia que faz essa integração e como que funciona na prática, do ponto de vista do cliente? Ele vai ter um único canal ou é a empresa que tem um único canal? O cliente continua multicanal. Tá, ele continua lá no WhatsApp se ele quiser? Ele escolhe o canal que ele quer falar. Hoje o cliente tem o controle remoto. Alguns poucos anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, a empresa impunha para você que ela te atenderia por telefone ou por e-mail ou por algum canal. Tá. Então, ela te deixava a par. Hoje o cliente tem um controle remoto. Ele escolhe como ele quer falar com a empresa. Sim. Quando a gente se frustra quando uma empresa, por exemplo, não tem WhatsApp. Poxa, eu vou fazer... eu queria falar pelo WhatsApp e não tem. E não tem. Você se frustra. Sim. Às vezes você deixa de comprar e conversar com a empresa porque ela não tem esse canal. Então a empresa precisa estar presente em todos os canais de atendimento. E aí quando você fala da unificação, de integrar isso em todos os canais, é te facilitar para que a empresa possa atender a todos e não esquecer ninguém.
Outra, no conceito do Omnichannel, você também pode transferir ele de um canal para o outro. Digamos que você me ligou agora, Carol, você quer contratar um curso de inglês com a minha empresa. Tá. E de repente, você está corrida, você está falando no telefone comigo e não consegue falar mais agora. Mas você diz assim, me chama no WhatsApp nesse número que a gente continua conversando. Tá. Então você imagina eu, atendente, vendedor, vou desligar o telefone, vou ter que ir lá pegar todo o número do telefone, copiar, jogar dentro do WhatsApp, começar o atendimento. Não. Quando a gente integra e utiliza a tecnologia, isso você pode fazer de forma automática. Nossa, então é muito bom para todos, né? Guarda pra histórico, empresa guarda histórico e o cliente continua o atendimento muito mais rápido. Tá. Você entrou em contato comigo de novo, eu tenho histórico guardado. Eu sei o que você já falou comigo, eu tenho histórico daquilo na tecnologia e essa tecnologia ela existe para todos os bolsos, para todos os tipos de empresa. Por isso que pode, desde uma empresa de pequeno porte, médio porte, ela vai servir. Tem tecnologia para todos os bolsos. Hoje a tecnologia ela é muito ampla. Então você pode contratar uma plataforma que é mais simples, que é baratinho, e você tem as grandes empresas que vão precisam às vezes contratar mais robustas, né? Você pega os grandes varejistas, por exemplo, tem um volume de clientes de milhões, ela precisa de algo um pouco mais robusto. Mas a lojinha do bairro, né, a loja que mesmo que esteja talvez na cidade, um comércio local, uma empresa de serviço, ela pode fazer isso com também sistemas muito mais baratos, não tão parrudos em alguns aspectos, mas que vai conseguir oferecer para o cliente o melhor atendimento. Legal. E aí ele consegue com isso ter dados. Então, isso que eu queria chegar nessa pergunta, Gabriel, porque você falou, acredito que uma parte da tecnologia, né? Que é esse primeiro contato, que é como a comunicação acontece. Mas se a gente está falando de integração, eu já estou pensando aqui que, por exemplo, você pode integrar desde um nível de uma loja virtual e uma física, falar um nível de estoque, talvez, fazer uma integração, sei lá, dos próprios dados, né? Como que eu sei agora, então, qual é a preferência desse cliente, como que eu utilizo isso? Tudo é possível por esse Omnichannel? Tudo é possível. Então, você compreende melhor a necessidade do cliente. Outra, você conversa mais com ele. Você sabe os canais que ele utiliza. Tá. Então, você sabe como ele prefere, onde buscar ele. Então, você pode utilizar dessa ferramenta para que você possa fazer mais pesquisas e conversar com o seu cliente. Coisas básicas que se falava 20 anos atrás, Carol, eu lembro que eu assisti uma palestra uma vez e o palestrante deixou muito bem claro, isso tem mais de 20 anos, ele falou assim, todo mundo fala de marketing e relacionamento, mas ninguém aqui manda um cartão de aniversário para o seu cliente. Se nós observarmos hoje a quantidade de empresas que nós nos relacionamos, que nós compramos, seja bens ou serviços, e a quantidade de empresas que nos conversam com a gente no nosso dia do aniversário é mínima. Sim. E é uma coisa básica. Só que quanto mais informação você tiver do seu cliente, melhor você vai dar uma personalização ao atendimento. Falar diretamente, sabendo quais são as dores, quais são os desejos daquele cliente X. Né? E, logicamente, essa fidelização do cliente hoje, ela tem que ser muito mais importante do que você buscar novos clientes. Até porque fidelizar, ter o cliente comprando... É o que sustenta mais uma empresa do que ficar buscando novos, né? Uma que é mais barato. Mais barato também. Buscar clientes novos sai muito mais caro. Né? No mercado que a gente tem uma competição tão grande. Sim. Clientes hoje são muito fiéis a marcas que têm propósitos e que dão uma personalização ao atendimento. Interessante. E dá para construir isso do zero. Mesmo que a empresa ainda não tenha, mesmo que já tenha um mercado, um tempo de experiência. Eu até brinco. O carrinho de cachorro-quente pode ter um notebook aberto ali com uma planilha de Excel e anotando coisinhas básicas do seu consumidor, né? O que ele comprou, aquele dia ele comprou mais do que um cachorro-quente, ele comprou um cachorro-quente mais um refrigerante. Porque se ele consegue perceber um padrão ali, ele pode oferecer algo interessante para aquele cliente, né? Personalizando a promoção, a oferta para o cliente. Sim. Durante muitos anos, as empresas de crédito, por exemplo, de cartão de crédito, elas têm as melhores informações a nosso respeito. É verdade. Ela sabe que eu compro. Sabe tudo, né? É verdade. E mesmo assim, ela manda um cartão postal de algo que eu não tenho interesse em comprar. Manda uma promoção. Ou seja, ela deixa de olhar e personalizar. Pô, essa pessoa só gasta com combustível, mas vamos dar um exemplo, eu uso o cartão de crédito, combustível, coisas do carro e mercado. O que eu posso ofertar de parcerias para ele, para esse cliente específico, dentro do tipo de consumo que ele tem? Pô, vai ser muito mais agradável para mim. Sim. Né? E acredito que hoje, junto com esse canal único, a gente tem ainda a inteligência artificial, que acho que facilita muito, né? Desde do tempo dos dados mesmo, né? Da organização de dados, que
Já tá quase velho isso, né? Já tá começando a ficar quase passado. Obsoleto. Mas assim, isso tudo é muito importante, né? Para ajudar também. Sem dúvida nenhuma. A inteligência artificial entrega pra gente muita informação no nosso cliente. Né? Existem tecnologias, por exemplo, que avaliam a conversa de WhatsApp de um cliente e ela te dá um resumo do que foi aquela conversa. E a partir de algumas tecnologias que já existem, você pode perguntar para a inteligência artificial o que eu posso oferecer para ele. Sim. Bom, depois daquele lançamento daquele óculos da Apple lá, que eu falei, né? Coisa super futurista que já existe hoje. Alguém me falou assim, um amigo meu que é super ligado em tecnologia, ele falou assim, Carol, se você hoje pegar o seu celular e olhar para o que está ali na tua tela, aquela câmera que está ali já tem essa tecnologia que está lá no óculos, que já vê onde a sua ira está indo e onde você parou mais e menos para saber o teu interesse. Eu falei, meu Deus, né? A gente já está muito avançado, se for ver nesse ponto, né? Muito. É que nós não percebemos, né? A tecnologia, ela tá no nosso dia a dia, no nosso cotidiano demais. Sim. E aí, quando uma empresa consegue utilizar a tecnologia para oferecer uma experiência para o cliente e tratá-lo como único, esse cliente, ele não é nem a questão da fidelização. Ele vai recomprar, ele vai indicar. Sim, com certeza. Ele vai continuar. É mais fácil para ele, né? Exatamente. Não, sabe aquela história de o açougue de casa, eu vou lá comprar porque eu conheço o açougueiro? Sim, cria familiaridade. Exatamente. Ah, mas no digital não dá. Dá. A partir de bots de atendimento, mesmo utilizando bots de atendimento. E aí muita gente fala assim, nossa, eu detesto um bot de atendimento ser atendido por bot, por inteligência artificial. Não é que é ruim, é que a empresa não construiu aquela jornada do cliente naquele bot de acordo com o que ele entende do cliente. Ou seja, a inteligência artificial ela vai nos ajudar, mas ela não vai substituir aquilo que é humano, né? A avaliação, isso é bom também, exatamente, né? A avaliação de qual é a jornada ideal do cliente, nós é que vamos entender e compreender, aprendendo a lidar com o nosso cliente, sabendo o que ele deseja. A inteligência artificial vai nos auxiliar a criar mecanismos para vender mais para esse cliente. Com certeza. Gabriel, muito bom o nosso bate-papo. Bom, você também está lá no Instagram, já que a gente está falando aqui de tecnologia, de comunicação, estratégia. Então, obrigada pelo teu sim ao nosso convite e deixo para você aí de casa mais dicas lá pelo Instagram do Gabriel. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. E aproveitando que nós estamos no mês de julho, dedicado à madrinha da obra Evangelizar, Nossa Senhora do Carmo, que é esse mês, nós teremos 2 horários especiais do Santo Terço Mariano para você acompanhar aqui com a gente, junto com o Padre Reginaldo Manzotti, às 6 da manhã e às 6 da tarde, durante todo o mês de julho. Então, olha só, que bom poder ter a sua companhia também rezando junto com a gente. Nós faremos um intervalo e ainda no programa de hoje vamos falar sobre alimentação de pets para evitar as doenças nos bichinhos. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco com você de todo o Brasil. Lembrando que nós estamos em plena campanha de Jesus das Santas Chagas. Já estamos na 4ª etapa, o tempo voa, né? E é por isso que a gente pede a sua colaboração, porque o tempo passa rápido e nós temos muitos compromissos com a obra Evangelizar, que é uma benfeitora nacional. E é por isso que nós temos esta campanha todos os anos para pedir para você essa contribuição extra que você faz pelo seu boleto, pelo QR Code, para que a gente possa não só manter a obra Evangelizar com os custos mensais, mas principalmente expandir. Esta campanha de Jesus das Santas Chagas tem esse foco exclusivo de expansão. É por isso que a gente fala, vamos levar mais longe a evangelização, a pessoa de Jesus Cristo nas suas santas chagas para as famílias. Durante esse mês, por exemplo, nós precisamos mexer na instalação elétrica do prédio todo aqui da obra Evangelizar, inclusive pega uma parte do santuário, porque o prédio é todo integrado. E nós precisamos fazer essa reforma, já está na hora, não tem como adiar esse tipo de situação. Por isso que a gente pede a sua colaboração. Nos ajude, porque assim você também está sendo um missionário evangelizador. Agora eu te convido a participar de uma festa de 90 anos, olha que beleza, lá em Pernambuco. E quem completou 90 anos foi o arcebispo de Olinda, Dom José Cardoso, uma celebração muito especial. Vem comigo.
foi um encontro de dioceses na igreja do convento Santo Alberto, em Goiânia, que faz parte da Diocese de Nazaré, em Pernambuco, para render graças a Deus pelos 90 anos de Dom José Cardoso Sobrinho, arcebispo emérito de Olinda e Recife. O bispo de Nazaré, Dom Francisco Lucena, cedeu a presidência da missa para o administrador apostólico de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, levando em conta sua profunda amizade com o aniversariante, que o precedeu na arquidiocese. Dom José Cardoso mora no convento e, apesar da saúde frágil, participou da celebração disposto e cercado do amor dos confrades carmelitas, familiares e demais fiéis. São 90 anos de vida inteiramente doada ao serviço da igreja, especialmente como presbítero, como bispo, como religioso. Dom José Cardoso nos passa um testemunho muito bonito de compromisso com a fé. Alguém que é um exemplo realmente de vida, de doação, e nós somos muito gratos, enquanto arquidiocese de Olinda e Recife, por todo o bem que ele pôde proporcionar ao longo do seu ministério em nossa arquidiocese. Muitos sacerdotes das duas dioceses participaram da celebração, inclusive o provincial da província carmelitana pernambucana, Frei José Roberval. A missa foi concelebrada pelo bispo emérito de Vitória da Conquista, Dom Luiz Pepeu, pelo bispo auxiliar de Olinda e Recife, Dom Limacedo Antônio, pelo bispo emérito de Caruaru, Dom Bernardino Marquió, pelo bispo emérito de Cajazeiras, Dom José Gonzales, e pelo prior do convento Santo Alberto, Frei Joaquim da Luz, sempre ao lado de Dom José. É sempre uma bênção, um testemunho. A vida de Dom José, sobretudo nesses últimos anos, marcados pela reclusão do silêncio da cela, próprio de nós carmelitas, vem como que um evangelho vivo, pela sua palavra, pelo seu silêncio e pelo o seu estilo de oração. É um testemunho para a ordem, para a província e para a igreja. Dom José Cardoso estudou e foi ordenado em Roma em 1957, onde exerceu seu ministério por 22 anos. Em Roma, foi professor de Direito Canônico. Voltou para o Brasil para assumir a diocese de Pacaratu, em Minas Gerais, em 1979. 6 anos depois, sucedeu Dom Helder Câmara, na arquidiocese de Olinda e Recife, que governou até a chegada de Dom Fernando em agosto de 2009. Desde então, mora no convento dos confrades carmelitas, em Goiânia. Quando a gente recebe, na celebração litúrgica, recebe a bênção de Deus, que nos é transmitida pelos padres celebrando. O sacerdote pode estar ali até como presidente da celebração, mas na mesma hora está falando em nome de todos. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. 90 anos, né? Uma bênção a gente poder viver essa fase da vida, mas pensar que tantos golpistas abusam dos idosos e tentam, outros conseguem enganá-los com esses golpes de internet. Mas tem muitos idosos, esses que são os mais sábios, que veem mesmo, né, que precisam aprender, estão fazendo cursos para aprender a lidar com esse tipo de golpe. Acompanhe comigo. Depois de ter caído em um golpe, foi que a dona Judeci, de 74 anos, resolveu procurar ajuda. Ela precisava aprender ainda mais a dominar o celular. Solicitaram um depósito, como era de parente, eu não questionei, tentei ligar, não consegui, fiz, e só depois, no final do dia, que eu fui saber que era um golpe realmente. Com a tecnologia avançando cada vez mais, estar na terceira idade não é mais um impeditivo para acessar a internet. É por isso que cursos de inclusão social, como esse que é oferecido pelo SESC, está cada vez mais concorrido. A principal queixa é a dificuldade em utilizar um aparelho celular,
Ainda mais hoje em dia que tudo está conectado. Aplicativo de banco, aplicativo de plano de saúde. Então, tem desde queixas de como baixar um aplicativo, a como pedir um carro de aplicativo, como conversar por aplicativos, redes sociais. Então, são várias demandas que os alunos trazem para a nossa aula. O curso dura aproximadamente 11 meses e é ensinado desde como baixar um aplicativo até manter atualizado e como a tecnologia pode facilitar no dia a dia. O seu Edson adora o curso. Segundo ele, os filhos e os netos não têm paciência para ensinar como no curso. Os filhos estão sempre correndo, então eles não têm paciência. Você vê que tem que ter uma paciência especial conosco, né? Os neurônios funcionam mais devagar. Então, tem que ter uma pessoa com essa capacitação, né? Que daí nos passa melhor, né? Então, com isso, a gente mantém a mente funcionando e sabendo usar melhor o aparelho, né? Em mais de um ano de curso, o SESC já formou mais de 60 pessoas. A turma toda conectada aqui tem um único objetivo: a independência com a tecnologia. Existem vários e vários golpes diferentes, então a gente conversa, dá informação para os nossos alunos para eles saberem se proteger. Desde como identificar um e-mail falso, identificar uma chamada telefônica ou uma mensagem de WhatsApp que pode ser um golpe. Segundo o último levantamento realizado pelo Comitê Gestor da Internet, houve um crescimento de 20% de pessoas idosas usando os ambientes digitais. Somente no Facebook, perfis brasileiros acima dos 60 anos passam dos 4 milhões. Em contrapartida disso, os idosos são vistos pelos criminosos como alvos fáceis de crimes cibernéticos. Os idosos são cerca de 70% das vítimas que caem em golpes na internet. As vítimas desse crime muitas vezes experimentam um duplo golpe. Além de perderem dinheiro, são psicologicamente afetados. Segundo o delegado do Núcleo de Combate das Cibercrimes, há um crescimento constante de golpes sendo aplicados em idosos no ambiente virtual. A gente chegou só no ano de 2021, isso vem um crescimento, em progressão geométrica, a gente chegou a 17 mil boletins de ocorrência. E em um ano, né, só de vítimas aqui de Curitiba. Em 2020 foram 8 mil, né, 2019 foram 4 mil, então a gente vê a progressão geométrica gigantesca, né? Mas calma, hein? Tem como navegar na internet com segurança. O delegado dá dicas de como se proteger de golpes aplicados no ambiente virtual. A gente orienta, nunca clique em links desconhecidos, tenha os seus perfis das redes sociais fechados, só adicione quem você realmente conhece. Se receber uma mensagem de WhatsApp se passando pelo filho, vê que é um número novo, nem conversa, tenta ligar para o filho no número original e, porventura, às vezes o filho pode ter seu WhatsApp invadido também com o número original, né? Então a gente peça, antes de transferir qualquer dinheiro, é a conta do seu filho mesmo, ou do seu parente que está pedindo, do seu irmão, não é o número original, faz uma ligação de vídeo, vê se é a pessoa mesmo, se é que está pedindo, se é seu filho mesmo, então vá, faça um encontro presencial, mesmo que eles estão solicitando aquela urgência, que não tem que ser agora, então faz a ligação de vídeo. Ah, mas eu não posso, então já desconfia. E sempre o principal, cada dia que passa, surgem novos crimes, novas formas de cometer crime, então o principal é sempre desconfiar. Tenha em mente que do outro lado da tela não é a pessoa que você acha que está, né? Não necessariamente. Então sempre tem que desconfiar, nunca faça transferência sem ter certeza e na dúvida, né, tente contactar a pessoa por quem está se passando ali para ver se realmente é ela. São desafios atuais que a gente precisa, de alguma forma, aprender a lidar. Mas se você pensa que desafios estão apenas ali na internet, você se engana, porque o campo também traz muitos desafios, como é o caso das laranjas, plantação lá de Paranavaí, que tem algum inseto ali que está, de fato, prejudicando os produtores. Acompanhe comigo. De longe, a imagem mostra a beleza de um pomar de laranjas, mas é só chegar perto para perceber que não é bem assim. O pomar está doente. Essa é uma das plantações de Paranavaí, na região noroeste do Paraná, que está comprometida com o green. De 2022 para 2023, a incidência da doença nos pomares da região passou de 2% para 10%. O green é uma doença causada por uma bactéria, tá? E essa doença é transmitida por um inseto. Então a gente tem um vetor que transmite essa bactéria, tá? Qual que é o nosso principal problema? É uma doença que não tem cura.
Então, a partir do momento que a doença está instalada na planta, que essa é uma planta sintomática, a gente não tem nenhum manejo, nenhuma ferramenta para curar essa planta. A gente pode observar nessas plantas diversas características, tá? Algumas delas desfolha, ela dá um mosqueado nas folhas, então as folhas dela ficam mais mosqueadas, tá? Então ela mosqueia, fica mais amarela. E o fruto, que é o grande principal problema, que é o principal problema nosso, ele vai ter uma queda, tá? Então esse fruto vai cair e o fruto que fica na planta, ele perde o valor de consumo in natura e até mesmo o valor para suco. Por quê? Ele fica com um amargor um pouco maior, tá? O fruto também, ele fica um pouco deformado, você vai ver que é um fruto um pouco mais torto quando você corta ele na parte interna e a semente aborta. Só nesta propriedade com 13 mil pés, seu João já precisou arrancar 70% da área. Foram-se as plantas e ficaram os prejuízos. O prejuízo hoje, para mim, deve ser em torno de uns 1,5 milhão só na muda, para mim comprar a muda. Fora o adubo, fora veneno, né? Irrigação vai longe para pagar ela. Uma vez contaminada, não há outra solução que não seja a erradicação da planta, ou seja, arrancá-la pela raiz. Na região, 100% dos produtores já estão conscientizados, mas para poder acabar com o problema, é preciso que a população das cidades também faça a sua parte. Com os produtores, nós estamos montando ações nas escolas, então nós vamos em todas as escolas aqui dos municípios conscientizar primeiro as crianças, porque a gente entende que a base de tudo está nas escolas. Então pedir para que essas crianças conscientizem seus pais para a erradicação dessas plantas de fundo de quintal, que é de extrema importância. Nós vamos ter ações nas feiras dos agricultores, então vamos montar tendas e explicar a importância dessas erradicações, para que a população entenda que a laranja é importante, que a laranja gera empregos na região. Paranavaí é o maior produtor de laranjas do Paraná, responsável por quase 20% da produção total do estado. Os municípios vizinhos também fortalecem o cultivo na região. Mas lidar com o green, além de preocupante, tem sido desanimador para quem há anos lida com a cultura. Desanima. Você né, com entusiasmo danado, aí chega na hora de você começar a tirar o prejuízo que você teve, plantio, tudo, vem isso aí, você tem que erradicar. Eu fico triste de ver esse tipo de notícia, né? Porque é uma perda de 70% aí, não é fácil não para quem vive da agricultura. Para nós, né? A gente também vai acabar pagando mais caro na laranja, mas enfim, tenhamos paciência com a próxima colheita, não é? Então vamos para o nosso intervalo e na volta a gente fala sobre a saúde dos pets com relação à alimentação mesmo. Eu volto já. Voltamos com o programa A Vida em Foco desta terça-feira e eu quero dizer para você que amanhã, dia 12 de julho, haverá uma celebração de 133 anos da fundação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Então você vai poder acompanhar a missa e missa com procissão para o casebre às 10 da manhã e às 15 horas da tarde. Mas o nosso assunto agora é sobre os animais de estimação. Principalmente, como que a gente pode usar da alimentação, ou pelo menos saber qual a relação entre a alimentação e a saúde dos animais, visando prevenir de doenças, né? Então, deixa eu receber aqui a Flávia Nardo, que é zootecnista. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Graças a Deus, que bom. Então, vamos lá. A gente sabe que para os seres humanos é muito importante a questão da nutrição, tudo, né? Tem muita relação com prevenção de câncer e tudo. Como que é neste mundo, neste reino animal? Tem também isso? É igual, né? É igual. Assim como pra gente uma alimentação saudável,
né, balanceada, adequada, de boa qualidade, para eles também. Então, para garantir que eles vão ter todos os nutrientes importantes para a manutenção da vida, mas também para o fortalecimento da imunidade, né? Prevenção de doenças. Tá, isso tem a ver só com essa, digamos, com a qualidade do alimento, ou tem alguma relação também com não só a quantidade, mas de repente uma rotina alimentar, por exemplo, ter as refeições certas ao longo do dia? Até isso influencia nos animais ou não? Influencia sim, porque assim, a gente não pode confundir qualidade com quantidade. Então, uma alimentação de boa qualidade é muito importante, mas que seja numa quantidade adequada. Porque a manutenção da condição corporal magra, por exemplo, é importante também para prevenir doenças, como problemas articulares, obesidade, diabetes, também está relacionado. Então, inclusive, não é indicado o fornecimento de alimentação à vontade, né? É importante ter a quantidade adequada conforme o peso, a idade, a fase de vida, a atividade, tudo isso é importante equilibrar nessa hora. Entendi. E os petiscos também entram nisso? Entram nisso, tem que cuidar, né? Não pode ser usado indiscriminadamente. Bem lembrado, porque os petiscos é onde vai, de repente, fazer a gente perder a noção do que o animal está ingerindo, né? Tá, então você está falando para mim, assim, que tem algumas doenças que estão relacionadas ao próprio peso do animal, que são as articulares, e que outras doenças que podem ser evitadas, digamos, ou pelo menos jogadas para a velhice mesmo, né? Se é que tem uma relação com essa alimentação. Tem, então, não só realmente evitar, mas também prolongar, como você falou. Então, tem algumas raças que têm predisposições, por exemplo, a problemas articulares, alguns tipos de problemas específicos, mas quando a gente usa da alimentação, de uma boa alimentação para prevenir as doenças, de repente a gente não consegue evitar, mas a gente consegue atrasar também no manejo de qualidade, quantidade, cuidar com todos esses detalhes, assim. Legal. Eu vou aproveitar o nosso bate-papo aqui para chamar um vídeo de curiosidades sobre esse tema que vai dar um embasamento aqui também. Acompanhe comigo. A dieta de cães e gatos envolve muitos mitos quando o assunto é alimentação. A dieta deve ser rica em nutrientes e balanceada, focada em uma vida saudável. Vamos então a algumas dúvidas. O sal aumenta a pressão arterial dos pets? Mito, eles suportam uma concentração bem maior do que imaginamos. Para termos uma ideia, eles são capazes de suportar mais de 10 gramas por quilo de alimento sem que haja problemas. Alimento úmido tem muito conservante e sal? Mito, o alimento úmido passa por um processo de cozimento, excluindo todos os micro-organismos que possam causar danos à saúde dos animais. Esses alimentos não podem ser oferecidos após 48 horas depois de abertos e devem ser conservados na geladeira. O leite faz bem para cães e gatos? Depende. Se o leite for oferecido mesmo depois do desmame, dificilmente o animal terá problemas gastrointestinais. Mas se o filhote deixa de tomar leite e volta a tomá-lo somente quando adulto, a enzima lactase pode levar o animal a ter problemas. Antioxidantes nos alimentos fazem mal? Mito. Os antioxidantes são utilizados como mecanismo de defesa contra a formação de radicais livres, controlando reações e de oxidação das gorduras dos alimentos, fornecendo qualidade e segurança nutricional. Dietas caseiras podem ter óleo e sal? Verdade! O sal é extremamente necessário aos pets, pois possui minerais importantes para a sobrevivência deles, e o óleo é uma gordura que possui ácidos graxos essenciais para a saúde do animal. Carboidrato é um vilão para os gatos? Mito. Inúmeros estudos demonstram que o gato absorve mais de 90% desse nutriente. Portanto, é uma fonte de energia e não é causadora de obesidade em gatos. Legais, né? Essas curiosidades. Eu fiquei ali mais chocada com a questão do sal, porque eu já tinha ouvido falar que não pode dar sal para pet, por isso que não pode ficar dando alimento e tal. Então, isso aí tranquilo, com a quantidade que a gente ingere, parece que eles conseguem suportar mais, né? Isso, na verdade, assim, se você fornece um alimento balanceado, né, para o pet, ele já vai ter o sódio, né, que é o componente importante ali do sal, mas todos nós, humanos, animais, né, a gente precisa do sódio, a gente tem necessidade nutricional do sódio.
o sal pra gente, ele é causador de problemas. Mas para os pets, realmente, inclusive, ele é usado nas rações, nos alimentos para gatos, por exemplo, numa dose acima da necessidade, inclusive para estimular o gato a beber água, porque o gato não tem muito apreço por água, né? A gente sabe disso. E uma das formas de estimular ele se hidratar e beber mais água é aumentando o sódio, a inclusão de sal na alimentação. Interessante. Agora, por exemplo, ali foi falado também do leite. Existe intolerância, como tem algumas pessoas, à lactose nos animais? Ou não? O leite, ele é um alimento, a lactose, no caso, né, que é a molécula do leite, ela precisa de uma enzima para quebrar. Então, como falou muito bem falado ali no vídeo, se o animal já é adaptado a se alimentar, a tomar leite desde sempre, ele não vai ter problema. A questão é quando para de beber leite por um tempo e depois ele não produz, né, o organismo não produz mais essa enzima para quebrar o leite e quando volta a tomar, pode causar algum problema gastrointestinal. Mas por conta disso, tá? Entendi. Não que o leite faça mal pro gato. Agora, tem algum tipo de alimentação... Ou pro cachorro, pros dois nesse caso. Os dois nesse caso. Tá. Tem algum tipo de alimentação que seria, digamos, ou proibida ou deve ser evitada porque pode trazer alguma doença mais grave, que a gente não saiba dessa relação? Tem alimentos tóxicos para cães e gatos. E que, inclusive, está na nossa alimentação muito, né, no nosso dia a dia. Que não é uma coisa tóxica para nós. Não. Por exemplo, a cebola. Nossa. Exatamente. Mas e se oferece uma cebola, geralmente eles comem ou não? Eles vão rejeitar esses que são tóxicos? É porque o problema da cebola é quando você dá uma comida que você come temperada com cebola. Você não vai dar uma cebola... Então, você fez um arroz com cebola, uma carne com cebola e tem lá no meio, essa quantidade pequena pode fazer mal para ele. Pode fazer mal para ele, principalmente dependendo do peso, do porte do animal. Pode sim, ele é tóxico. Tá. O chocolate, extremamente tóxico para eles também. Ele tem uma substância chamada teobromina, que realmente é tóxica, né, para os pets. Não é nem em quantidades pequenas, né? Ele não pode ser dado nem em quantidades pequenas. Frutas como a uva, tanto a uva in natura quanto a uva em passa, também não é pode. Proibido. As outras frutas, tranquilo? As outras frutas, tranquilo. Maçã, banana, mexerica, a maioria das frutas pode ser dada. Pode ser até as cítricas. Então, por enquanto, a gente tem a proibição aqui, a uva, a cebola. A cebola, a carambola. Carambola também. De fruta. E o açaí, de fruta, que eu lembro, é isso. Só, por exemplo, com a relação à maçã, pera, por exemplo, tirar a semente. Tá? Porque pode fazer mal também? Porque ela tem o cianeto, a semente é rica em cianeto, o cianeto é tóxico para eles, mas é só a semente, tá? O abacate também, a semente tem que tirar, mas a polpa pode ser fornecida. É que o abacate é tranquilo tirar a semente, né? Mas essas menorzinhas aí, acho que é melhor evitar o alimento mesmo, para não cair no risco, né? Ou cortar, ter no cuidado, não tem problema nenhum. O que eu ia te perguntar se era tóxico? Você falou do chocolate, que também é tóxico. Tá, tem mais algum alimento que... E daí tem os alimentos que a gente não indica, né? Porque, por exemplo, o pão não é tóxico, né? Mas não indica. Mas não é indicado, porque não Pode engordar o bichinho também, né? Pode engordar, corre o risco e não tem necessidade, assim. Tá. E ovo? Pode dar ovo pra... Ovo é super nutritivo, pode super ser indicado. Tá, tanto gema e eles amam, tanto a gema quanto a clara. E pode ter sal, né? Agora pode ter um pouquinho de sal, não tem problema nenhum. Mas é a cebola que tem que cuidar. Legal. Bom, então com isso a gente conseguiria evitar a maioria das doenças, a gente tá falando aqui. Tem alguma que tem uma relação mais direta com a alimentação, fora a obesidade que você mencionou, pressão arterial, tem alguma coisa, não? Não, o câncer, né? As principais doenças que mais acometem os pets são a obesidade, o câncer e a diabetes. São os diabetes também. Diabetes também. Então, assim, como que se evita? Com de novo, né, alimentação de alta qualidade e na quantidade adequada. Então, não é interessante não fornecer alimentação à vontade. Porque, assim, tem pets que se autorregulam. Então, eu ouço de vários tutores falando, não, mas o meu pet, ele tem uma condição corporal boa, ele come a necessidade ali, ele se autorregula. E tá tudo certo. Porém, é assim como nós humanos, né? Tem pessoas que conseguem se autorregular e se adequar à alimentação. E tem pessoas que, às vezes, comem por ansiedade, por outros problemas ou por
excesso de fome mesmo, vontade de comer, mas e daí acaba engordando. Então, assim, só por isso que muitas vezes a gente precisa controlar a alimentação para garantir que eles não vão ganhar peso. E a obesidade, ela também predispõe outros problemas, né? Problemas do coração. Daí vai derivar um monte de doenças. Outros problemas que vai diminuir o tempo de vida dos pets. Entendi. Então tem que cuidar mesmo. Flávia, muito obrigada, viu? Você tá no Instagram, então eu deixo para você também se tiver mais alguma dúvida. E me despeço, porque nós já estamos no fim do programa, mas amanhã tem mais para você, mais Vida em Foco. Continue na nossa programação, tá? Um beijo, fica com Deus.